Pergunta 667. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e disseminadas? Muito interessante, né? Esta questão aí, que esbarra em várias questões, né? Várias ciências humanas aí, sobre essa questão do politeísmo. E nós sabemos, isso é óbvio, não há o que discutir, que todas as sociedades antigas eram politeístas. A ideia, primeiro que era a polilatria, depois passaram para a monolatria, isto é, polilatria. O que é a polilatria? É admitir vários deuses, cada um com seu poder. Depois passaram para a monolatria. O que é a monolatria? Eu admito que existam outros deuses, mas o meu Deus é maior. Isso a gente vê nas disputas, né? Nas narrativas, principalmente bíblicas. Ali, o meu Deus é maior que o seu, meu Deus faz isso, o Deus daqui faz aquilo. Depois passa para o politeísmo e depois o monoteísmo. É um processo que a humanidade a humanidade passou naturalmente, né? Então a ideia da politeísmo já é um reflexo da polilatria, que veio depois da monolatria. E aí sim chega num politeísmo, né? Que depois vai descambar no monoteísmo. Então é um processo que a humanidade passou. Mas vamos à resposta dos espíritos. A concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Então é natural, esperado, isso é importante, natural e esperado que os seres humanos, recém-saídos do estado primitivo, guardando em si o instinto, o germe da lei de adoração, tenda a adorar aquilo que ele tem pela sua frente. Então, o abstrato não cabe na concepção desses seres primitivos. Então, naturalmente, a tendência a idolatrar objetos materiais, objetos acima da sua compreensão, objeto acima do seu controle, como os fenômenos naturais, como os animais e tantas outras coisas. É esperado. Então, não, Deus estava triste porque o homem, ele estava ali adorando as imagens. Isso aí é retroprojeção, ok? Não entender Deus. Claro, né? Entender Deus, entender as leis naturais. Mas somente aqueles que ainda estão imbuídos de um espírito proselitista gigantesco tende para esse discurso. Não, é natural e esperado. Então veio um profeta, trouxe uma informação, profeta de todas as religiões, tá? Trouxe uma informação e essa informação rapidamente após a morte desse profeta foi deturpada. Isso é natural e esperado, tá? Antes das pessoas ficarem com essas ideias rígidas. Não. Natural e esperado. Somente com o desenvolvimento das ideias, isso é, o progresso intelectual e moral, poderia facultar ao monoteísmo. Então, o monoteísmo está aqui. Nós chegamos nesse estágio, mas começamos aqui, ó, na polilatria. Natural e esperado. Vamos lá, continuam os espíritos. Pela sua ignorância, incapaz
pela sua ignorância de conhecer um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto, e, desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para ele, uma divindade. Simples e cristalino. Então, natural, um trovão. O que é isso? Eu não sei. Alguma coisa pode ser. Talvez Deus esteja bravo. Um tsunami. E assim vai. Todas as coisas que estavam para além da concepção dos seres primitivos era tratado como uma divindade, algo sobre as capacidades humanas. Tudo que era sobre-humano era divino. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências divinas quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens esclarecidos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo sem uma direção superior e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Natural. Se nós entendemos a lei de progresso, as missões que são dadas a certos espíritos de esclarecer a massa, naturalmente, de todos os tempos tivemos espíritos que estavam bem além da média, então além do medíocre, isto é, além da média, sempre existiram. Então é esperado que exista a politeísmo, esperado. O politeísmo já é uma evolução humana, normal. Então, e a tendência, a explicação, ficou claro, né? Tudo que ele não sabia explicar é Deus. Até hoje acontece assim, né? Até hoje, até alguns séculos aí, uma pessoa estava em alguma instituição, dependendo da instituição, a pessoa botou sangue pela boca, é Deus. Dependendo da mesma época, dependendo da instituição, botou sangue pela boca, é o diabo. É uma tendência que as pessoas têm de explicar facilmente as coisas. E quanto mais raso, quanto menos desenvolvido o intelecto moralmente ao ser, mais rasas são as explicações. É o Deus, o demônio, o bem, o mal, o certo e errado. Essa é uma tendência, né? O contos de fada, o príncipe encantado. O príncipe encantado é perfeito, arrumadinho, nunca se suja, etc. E, na verdade, seres humanos têm todos os lados positivos e os lados negativos, as imperfeições morais e as virtudes. Normal. Quanto mais recuado, maiores as imperfeições. Então, naturalmente, esse desenvolvimento veio com o tempo, paulatinamente. É um processo, não, Deus estava triste, né? Narrativa corporativa. Deus estava triste porque o homem estava fazendo imagens dos animais. Se Deus ficasse triste com isso, Deus não seria inteligência suprema, porque como está escrito aqui pelos Espíritos, é esperado. Deus se zangou. Não, tudo é narrativa, a maioria dessas coisas não aconteceu como está narrado, é uma composição, ok? Então, as pessoas acreditavam no passado assim, o Deus desse povo e o Deus daquele povo. O que era o mundo naquela época? O mundo era a região do seu rei. Então ali era o mundo, ali se criava e ali era o fim do mundo, naquela região. Quando um povo invadia o outro é porque o Deus de um era maior do que o Deus do outro. Então, por exemplo, o Deus de Israel, são várias composições até chegar em Yahvé. O Deus de Israel tomou uma coça do Deus
Primeiro tomou a coça do deus babilônio, depois tomou a coça do deus persa, depois tomou a coça do deus grego, depois tomou a coça do deus romano, e assim vai. Naturalmente, quem está narrando vai dizer, isso aconteceu porque aquele povo não adorava, não sei o quê. Então as narrativas, todas as narrativas, elas têm um objetivo de levar você a refletir sobre o passado, mostrando que nós somos melhores, os outros são os piores. O nosso Deus é maior, mas se você vacilar, ele vai te passar fogo, né? Então, essas concepções vão mudando com o tempo. Comentando os comentários dos comentadores do além. E aqui o Espírito vai fazer um comentário. Um comentário 100% baseado na tradição. Moisés foi um instrumento ímpar nessa divulgação. Isto é, segundo ele, que está colhendo das tradições, Moisés acabou com o politeísmo. Na época de Moisés nem politeísmo existia ainda. Mas seria a monolatria. Não fareis outros deuses. Se existem outros deuses é porque é polilatria ainda. Então Moisés, ele derrubou os deuses, mesmo que isso custasse como ocorreu muitas vidas. Então olha, aí o Espírito aqui está justificando. Moisés matou, mas ele matou porque tinha um objetivo nobre. Não, ele matou, feriu uma lei natural e ele vai ter que reparar, expiar e se arrepender como todos os seres. Isso é, se aconteceu como está escrito, né? Muito provavelmente esse Moisés é uma compilação de várias outras pessoas, mas tudo bem. E aí vem um absurdo mesmo aqui, olha lá. O próprio Criador foi quem inspirou os seus enviados para dividirem o seu reino com muitos deuses. Então Deus, olha só, hein? Deus falou, não, preciso criar o politeísmo. Peraí, mas se a doutrina espírita nos ensina, essa é a diferença do comentador para os guias da humanidade. O comentador diz, não, politeísmo foi Deus que criou. Por quê? Porque os israelitas adoravam vários deuses? Isso é um problema deles. Não, isso é um reflexo natural, esperado do estágio evolutivo em que a humanidade estava. Ele está fazendo cometendo exatamente o mesmo equívoco que os narradores bíblicos cometem. De que tudo que existe foi Deus que provocou, então faz parte, não. A polilatria, a monolatria, o politeísmo e o monoteísmo é fruto do desenvolvimento das ideias humanas. Deus não muda. Deus não muda. Então Deus existe desde todo sempre, suas leis existem desde todo sempre. E à medida em que vamos progredindo, vamos compreendendo melhor essas leis. Então, como a verdade na Terra é relativa, cabem muitas mudanças nas operações espirituais, blá 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 blá. Isso aí é invencionice natural dos espíritos falastrões que adoram se meter a falar de tudo como se fossem o árbitro, né? É aquele espírito que fala de tudo. Não, mas o médium é um médium maravilhoso. Não, o médium pode ser bom, maravilhoso, boníssimo. O espírito fala de física, química, matemática, biologia, história, ciência, tudo. O espírito fala de tudo.